bom dia então. Mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença, respondendo a este convite que fizemos de estarem aqui hoje para falarmos um pouco e vos apresentarmos também um pouco quais são os nossos números da educação para o ano letivo 2014-2015. Estamos em plena fase de arranque, portanto é exatamente a partir de hoje e até ao dia 15, que na maioria das escolas no nosso concelho estão a começar a iniciar as atividades, com recepções aos alunos, aos pais, com reuniões e na segunda-feira, dia 15, a começar no pleno. Eu diria que no concelho de Viana do Castelo o ano letivo, pelo menos no que diz respeito às competências do município, se estão a processar normalmente, ou seja, nós temos garantidas as condições para todos os agrupamentos, quer no que diz respeito aos transportes, quer no que diz respeito ao pessoal, não docente, naturalmente, que é aquilo que nos compete. Temos conhecimento de que há algumas situações que não estão, digamos, a funcionar, mas essas situações são da responsabilidade do Ministério da Educação e, portanto, neste momento, penso que o Ministério da Educação estará a tentar resolver esses problemas para que rapidamente também se solucionem. Portanto, no que diz respeito ao município de Viana do Castelo e no que diz respeito à área que nos compete mais diretamente, que é a área do pré-escolar e do ciclo, nós vamos ter, portanto, este ano a funcionar 33 jardins de infância, com 53 salas. Portanto, não foi encerrado nenhum jardim de infância. E teremos 42 escolas do primeiro ciclo, com 154 salas. Portanto, como sabem, foram encerradas duas escolas do primeiro ciclo, uma delas a de Moreno, em Sadelés, e a outra de Outeiro, Portal Suzano. Portanto, foram as duas escolas do primeiro ciclo que foram encerradas pelo Ministério da Educação contra a vontade do município. Como se lembrarão, a nossa indicação, portanto, a indicação do município era que houvesse, de facto, primeiramente, a reorganização da carga educativa, uma vez que já está completamente ultrapassada, e só depois de organizada a carga educativa é que teríamos, então, essa discussão e essa decisão do encerramento das escolas. O Ministério da Educação não foi desse entendimento e avançou com 2 encerramentos de escolas. Devo dizer que neste momento ainda não temos nenhuma resposta acerca do modo como, portanto, do apoio ao transporte para esses alunos. Portanto, foi-nos dito pelo Ministério da Educação que durante o mês de agosto iríamos ter um contacto no sentido de portanto, estabelecermos um acordo, um protocolo, do nosso município e penso que todos os outros, com o Ministério da Educação, no sentido de assegurarmos o transporte dessas crianças, portanto, as duas escolas que foram encerradas, e até ao momento esse acordo não foi feito. Contactado os serviços do Ministério da Educação, foi-me dito, aliás, a mim pessoalmente, que não havia nenhuma indicação ainda sobre essa questão. Naturalmente que nós não vamos deixar ficar as crianças em casa, as crianças têm neste momento já todas as condições para poderem ir para a nova escola, mas eu gostava de registrar este facto, porque de facto quando se encerram escolas é preciso perceber o que é que isso implica do ponto de vista de logística e naturalmente as escolas que são encerradas têm que ter como pressuposto a criação de novas condições para que as crianças possam ir para as outras escolas. Mas estava eu a dizer então que temos 33 jardins de infância e 42 escolas, com 53 salas de jardins de infância e com 154 escolas do primeiro ciclo. Em termos de transportes, nós vamos fazer, portanto, temos uma previsão de 1.200.000 euros de, eu não vou dizer despesa, porque acho que não é, acho que é investimento. Os transportes escolares são investimento, é a capacitação das comunidades para poderem ter acesso à formação e à educação.
Portanto, é 1.200.000 euros de investimento, sendo que deste total, 800.000 são investimento direto do município, ou seja, sem qualquer hipótese de sermos ressarcidos ou de sermos compensados. Portanto, é um investimento direto que o município faz a favor das nossas crianças. Quais são as nossas propostas novas? Portanto, como já tiveram a ocasião de ouvir, vamos ter, para além dos auxílios económicos que estão previstos por lei, o município de Viana do Castelo vai avançar com 2 novas medidas, que são também no sentido de apoiar as famílias. Uma delas é a oferta da gratuitidade do prolongamento do horário no pré-escolar. Portanto, neste momento já temos 439 crianças inscritas, das 1050 temos 439 inscritas nesses serviços de prolongamento de horário. Estes serviços de prolongamento de horário que existem de manhã e ao fim da tarde, até às 8h30, destinam-se a crianças cujos pais e encarregados de educação trabalham. Portanto, esta é uma, digamos, é um prévio que é importante, portanto, não é para todos, naturalmente, sendo que nós defendemos que, de facto, as crianças que possam ter tempo com os seus pais encarregados de educação devem tê-lo. Porque é importante para o equilíbrio da criança. Portanto, isto é uma medida para ajudar as famílias que trabalham. Também sabemos que as condições não são fáceis. A outra segunda medida que temos é um apoio complementar às refeições, ou seja, para além dos auxílios económicos que estavam previstos, portanto, como sabem, temos escalões que são, digamos, avaliados em função dos rendimentos das famílias, mas para além desses escalões, nós vamos apoiar este ano, pela primeira vez, as famílias mais numerosas. Portanto, a partir do momento em que tenhamos crianças, melhor dizendo, famílias com mais do que uma criança, vamos reduzir 25% à refeição. Se tiver mais que 2 crianças, portanto, reduzimos 50%. Isso significa que as famílias que tenham crianças, quer no pré-escolar, quer no primeiro ciclo, se tiverem mais que uma criança no seu agregado, terão também direito a estas reduções, independentemente dos escalões. Portanto, esta aqui é um apoio direto a famílias, digamos, com mais número de crianças. É uma forma também do município reconhecer e apoiar as famílias. Hoje dizer que uma família com 2 crianças é numerosa é quase uma ironia, mas é verdade, cada vez mais as famílias contam só com uma criança, e portanto ter 2 crianças, 3 crianças já de facto começa a ser raro nas nossas escolas, mas queremos dar também esse sinal de apoio. Agora, o que temos de grande novidade? São projetos novos, projetos que queremos que sejam aplicados de forma universal. Ou seja, são projetos que vão ser trabalhados na componente curricular. Pela primeira vez, o município de Viana do Castelo tem projetos a serem implementados a nível curricular. Como sabem, mesmo quando tínhamos as chamadas AECs, era a nível extracurricular, de enriquecimento curricular, como a expressão dizia, não é? Atividades de enriquecimento curricular, e portanto era após, digamos, o período normal de aulas e também nunca abrangia os meninos todos, e portanto neste momento nós temos 2 projetos que vamos implementar pela primeira vez neste ano letivo. Um deles dedica-se aos jardins de infância, portanto o pré-escolar. Neste ano letivo, todos os alunos, todas as crianças do pré-escolar vão ter expressão musical. Consideramos que a expressão musical, sobretudo com esta alteração da legislação em relação às AECs, teve um enorme ataque, porque os agrupamentos não conseguem dar resposta a todos os pedidos em relação à expressão musical. E, de facto, o município de Viana do Castelo, aliás, como já tem vindo a fazer há muitos anos,
considera que a música, o ensino da música e da expressão musical é fundamental nestas faixas etárias, porque, de facto, inculca princípios, formas de estar, reconhecimento de valores que são muito importantes depois ao longo da sua vida. Temos no nosso concelho muitas escolas de música, temos a Academia de Música, temos bandas, temos grupos musicais, sinal de facto de que há um reconhecimento no concelho da importância da expressão musical. As nossas escolas, com a alteração da legislação referente às AIECs, ficou esvaziada de expressão musical. Portanto, no ano passado constatamos que, de facto, houve uma enorme mudança desse ponto de vista. Então, vamos avançar este ano com este projeto ao nível dos jardins de infância, sendo que é a nossa intenção, futuramente, avançarmos também para o primeiro ciclo. Portanto, é uma oferta é uma oferta gratuita, que é universal, ou seja, as 1050 crianças que estão inscritas no pré-escolar, essas 1050 crianças vão ter a expressão musical, porque de facto está incluído no currículo. 1050 crianças que estão inscritas no pré-escolar, essas 1050 crianças vão ter a expressão musical. Era esta a dúvida, portanto, vão ter a expressão musical, ou seja, não é só para quem quer, não é só para quem pode, é para todos, portanto, é no currículo. Portanto, nós temos esta situação vai ser protocolada com a nossa Academia de Música, daqui de Viana do Castelo, portanto, teremos professores de música que vão trabalhar em conjunto com os educadores, no sentido de esta situação ser incluída no currículo. A outra parte, o outro projeto, também no primeiro ciclo, é o projeto da natação. A natação que vai ser implementada este ano pela primeira vez, aliás, implementada este ano pela primeira vez, na componente curricular. Já tivemos noutros anos a natação, mas, como se lembrarão, foi no contexto das tais AEC, portanto, atividades de enriquecimento curricular, funcionava para os alunos que tinham AEC e também funcionava só para algumas escolas, para alguns agrupamentos e para algumas escolas. Neste momento, vamos ter natação para terceiros e quartos anos. Vão ser os alvos preferenciais não, eu ia dizer únicos, mas vai haver uma pequena exceção, mas em princípio, portanto, é terceiros e quartos anos. Este projeto vai abranger 1.428 alunos. E é também na componente curricular. Ou seja, aproveitando alguma margem, alguma folga que é dada à gestão do currículo nas escolas, conseguimos, e as escolas dos agrupamentos, portanto, nós fizemos em julho, início de julho, uma reunião com os agrupamentos, falámos destes dois projetos, perguntámos aos agrupamentos se estariam disponíveis para acolher estes projetos e, na altura, a recepção foi muito boa e agora também está a ser muito boa na implementação. Portanto, os agrupamentos estão conscientes que estes dois projetos são projetos que, de facto, trazem uma mais-valia para os seus alunos. Este projeto de natação, naturalmente, faz todo sentido quando se pretende ter, digamos, uma grande implementação do nautismo nas escolas. Portanto, como sabem, o município fez um enorme investimento, está a fazer ainda um enorme investimento na construção e apetrechamento dos clubes e de equipamentos aqui do município, nomeadamente o centro de vela, o centro de remo, de canoagem e de surf. São 4 equipamentos novos, 4 equipamentos que vão de encontro a essa vocação náutica. Temos projetos com as escolas, projetos a nível do segundo e do terceiro ciclo com as escolas, projetos esses que têm sido mais a nível, digamos, extracurricular, mas o ano passado, ano de lançamento desse projeto do nautismo, constatamos também que muitas escolas não tinham natação, portanto, nas suas AEC não tinham natação, e que era fundamental. Portanto, nós não podemos ter a veleidade de ter os meninos no rio,
a praticar um desporto se não tiverem um requisito prévio, que é saber nadar. E, portanto, consideramos, de facto, total prioridade que a natação fosse obrigatória, e é obrigatória para o terceiro e para o quarto anos. Portanto, complemento curricular também. Este é portanto, são grandes esforços que o município está a fazer ao nível dos projetos, na complemento curricular, a nível dos transportes, ao nível dos apoios complementares aos auxílios económicos e ainda, apesar de termos já um parque escolar bastante bom e reconhecido por todos como sendo um parque escolar de qualidade, não nos podemos esquecer que há sempre obras que dependem do município, portanto, estas obras nos edifícios do primeiro ciclo e do pré-escolar dependem diretamente do município, e gostava de vos dizer também que neste período de verão estamos agora a concluir, fizemos um investimento de 200 mil euros, é um investimento também considerável, atendendo a que é um investimento direto do município, portanto não são candidaturas, são pequenas obras, alpendres, paliçadas, coberturas, pinturas, portanto são, por exemplo, na escola do Calvário fizemos uma reorganização, adaptação para um aluno que vem com necessidades educativas especiais, e foi, portanto, só essa adaptação está na ordem dos 10 mil euros, mas são adaptações que temos que fazer, portanto, neste nosso esforço de tornarmos a escola inclusiva e a escola para todos, temos que perceber quais são as necessidades. E fizemos também mais uma nova sala, mais uma nova biblioteca escolar, integrada na rede de bibliotecas escolares, que vai ser a biblioteca da escola da Igreja da Miadela. Portanto, é uma nova escola que vai estar integrada nesta rede das bibliotecas escolares, como sabem, que tem uma articulação muito forte com a nossa biblioteca municipal e que existe também alterações físicas, digamos assim, além de materiais, existe também intervenções a nível da própria estrutura do edifício. Portanto, estas são as indicações que temos. Acho que temos tudo a postos para que o ano letivo comece da melhor forma. Estamos confiantes, continuamos a fazer uma grande aposta na educação, continuamos a fazer uma grande aposta na formação, a despeito da corrente nacional que de facto não o faz, não o tem feito a muitos níveis, mas continuamos a fazê-lo e continuamos a acreditar que a educação é, de facto, o pilar mais importante para a nossa sociedade. E, portanto, é ela que, ou é dela, desta base, deste pilar, que depende do futuro. E se não cuidarmos este pilar, de facto, daqui a 10 ou 15 anos, podem chamar-nos a atenção, porque é, de facto, daqui a 10 ou 15 anos que se vai perceber o esforço que está a ser feito neste momento. Portanto, continuamos a ter este grande compromisso com a educação ao nível do município de Viana do Castelo. Tenho disponibilidade para responder a alguma questão que queiram colocar e que eu saiba responder. No primeiro ciclo estamos a falar de um total de quantos alunos? Já sabemos que o terceiro e quarto são 458, primeiro e segundo. De primeiro e segundo ciclo? Não, do primeiro ciclo. Tinha dito que do terceiro e quarto ano era 1428. Sim, o primeiro ciclo é 2.905. O total do primeiro ciclo, portanto, com os 4 anos do primeiro ciclo, são 2.905 alunos. Ao dia de hoje, porque estas questões também dos alunos, como sabem, têm algumas variáveis, tem algumas variáveis, mas... E quantas crianças são afetadas com o encerramento destas duas escolas? Ora, são 13, 18, são cerca de 30 crianças. E vão ser... Portanto, as escolas, a escola de Moreno Serrelês, os alunos tiveram a oportunidade de se inscrever na escola de Cardielos ou no centro escolar de Santa Marta, portanto tiveram a oportunidade de optar por um ou por outro. A escola de Portela Suzã, aliás, já o ano passado os encarregados de educação tinham dado nota de que, a encerrar-se a escola, eles gostariam de ir para o centro escolar de Mojães,
que é, digamos, do ponto de vista geográfico, aquele que é, para além de ser mais próximo do ponto de vista físico, é também aquele que é mais próximo, se calhar, do ponto de vista emocional. Curiosamente, não pertence à freguesia. Mas eu também já bastantemente, perdoem-me o neologismo, bastantemente falei sobre esta situação da freguesia, ou melhor dizendo, a nova freguesia, Portela Suzã, Diocriste e Subportela, é absolutamente, é uma agregação absolutamente sem sentido, e do ponto de vista escolar vai trazer-nos inúmeros problemas, porque os fluxos de cada uma destas freguesias originárias era completamente disparo, completamente diferente. O fluxo de Subportela era para Carteado Mena, portanto, para aqui para Darque. O fluxo de Eucriste é para Planhenses, portanto, para o agrupamento de escolas Arca em Lima, e o fluxo de Portela Suzã era para Barroselas. Naturalmente, as proximidades geográficas e as vertentes e os fluxos de transporte aí se determinavam. Portanto, neste caso, vamos ter uma situação um pouco, digamos, contraditória, que é termos alunos de uma escola, da escola de Portela Suzã, que, pertencendo a um agrupamento, vão, entanto, frequentar a escola de uma outra freguesia, que não constitui, que não faz parte desse agrupamento original. Senhora, confirma uma coisa, as AECs continuam normalmente ou As AECs continuam normalmente, mas as AECs, desde o ano passado, como sabe, são da responsabilidade dos agrupamentos. Portanto, os agrupamentos organizam as AECs e organizam em função, naturalmente, porque foi essa a orientação que foi dada a partir do ano passado, organizam em função também dos recursos que têm nos seus próprios agrupamentos. Daí que o ano passado tenha havido, portanto, nós fazíamos sempre, digamos, em termos de AECs, fazíamos sempre uma grande aposta em três áreas, que era a área do inglês, era a área da natação e era a área da música. Portanto, eram três áreas fundamentais. A partir do momento em que as AECs foram assumidas pelos agrupamentos, percebemos que a área da música e a área da natação, naturalmente, porque os agrupamentos não têm recursos, digamos, e estou a falar de recursos humanos, já nem estou a falar de outros, não têm recursos humanos suficientes para essas áreas e, portanto, normalmente as AECs, em termos de inglês, ainda foram sendo aproveitadas e depois era sobretudo ao nível de salas de estudo, digamos assim. Se calhar somos um bocadinho mais ambiciosos e gostaríamos que, de facto, quer a questão da natação, quer a questão da expressão musical. Mas todo o pessoal para o ciclo a nadar, não é? Diga? Não vamos colocar todo o primeiro ciclo a nadar. Gostaríamos, é só o terceiro e o quarto ano. Porquê? Porque, naturalmente, também, nós neste momento não temos esse trabalho feito, mas isto envolve, para já só temos o levantamento feito do ponto de vista da contratação de professores monitores, que é à volta de 20 mil euros. Só que isto vai implicar um outro esforço do município muito grande, que é o esforço dos transportes. E diga uma coisa, o facto de haver no segundo ciclo, que quase não uma reunião numa escola, REM e VEL, isso não tem nada a ver com a Câmara. REM e VEL tem, mas são as tais atividades de nautismo de que eu falava há pouco. Mas já a nível do segundo ciclo? Já a nível do segundo ciclo, exatamente. Do segundo e terceiro. Já a nível do segundo e terceiro. Era o tal projeto de nautismo que já o ano passado foi implementado, mas que demos conta que, de facto, numa ou noutra situação, também felizmente já não há muitas, mas numa ou noutra situação algumas crianças ficavam em situação de desigualdade porque não tinham tido nunca iniciação à natação. Pareceu-nos que era um prévio, digamos, um requisito, para que as crianças todas possam, pelo menos em pé de igualdade, encarar o nautismo, terem previamente. Mas isto está em todo o segundo e terceiro ciclo ou onde é que se vai estendendo paulatinamente? Qual? Este é o segundo e terceiro ciclo. O do nautismo? Não, sim, do REM e VEL. O do nautismo, do REM e VEL e outros é paulatino e é em conformidade também com os agrupamentos. Portanto, isso é um processo que os próprios agrupamentos também têm que abraçar, não é? Já?